Iluminação aqui não está muito boa hoje, mas aqui vou comentar aqui o caso aqui que eu estou vendo aqui no ICL Notícias sobre o voto do Barroso. O Barroso não era aquele cara liberalzão que era contra a corrupção do PT e tudo, e a Lava Jato vai nos salvar e tudo. Ele disse que não houve crime no voto dele, porque a tentativa. Não, houve a tentativa, mas não se consumou. Então não se deve afastar os juízes supostamente envolvidos nesse crime. Olha, o Apio, que foi o juiz da Lava Jato lá que estava substituindo, não sei se era a Gabriela Hard ou uma outra pessoa qualquer, ele foi afastado por algo muito menor e que não tem nem processo e nem prova. Não tem um processo transitado e julgado, não tem prova, não tem nada. Ele foi afastado. Nem se sabe se ele realmente ligou lá pro filho do desembargador ou o que seja. Não se sabe. Não há essa prova. O chefe maior dele lá o afastou e fim de papo. E o Supremo manteve o afastamento. Agora ele está dizendo que não houve o crime, ele não se consumou porque uma ordem do Alexandre de Moraes impediu abrir essa fundação. E outra coisa, tem que se investigar também esse 1,250 bilhão que foi para os acionistas minoritários, baseado em quê? Realmente ocorreu esse prejuízo? Há um processo? Há uma perícia judicial para determinar esses valores? Quem são esses advogados? Eles ganharam 20% em cima disso. Tem que se investigar. Como é que você paga 1,250 bilhão de indenização sem um transitado em julgado? E isso, pelo valor que isso aí deveria pelo menos passar por um colegiado, um tribunal colegiado, no mínimo. 1,250 bilhão? Estão malucos? Então, me surpreende muito esse discurso de um lado do Barroso muito contra a corrupção, quando era o PT, e agora esse corporativismo, é a minha opinião, tá? Eu não espero ser preso por isso, é a minha opinião. Esse corporativismo e esse zelo em extremo em afastar os juízes e os desembargadores que supostamente tentaram abrir essa fundação com 1,250 bilhão, com um acordo com os Estados Unidos que não tem nenhuma previsão legal nisso. Não existe essa previsão legal. Isso teria que ser supostamente conduzido pelo Ministério da Justiça, Supremo Tribunal Federal, não um juizado de primeira instância, num valor tão vultuoso. Já não é legal fazer, mas ainda num valor vultuoso, menos ainda. Então, me surpreende, na verdade não me surpreende, né? É fã e corporativismo. É fã de ideologia e fã de corporativismo. O cara tem uma ideologia e aí quando essa ideologia dele dá com os burros na água, ao invés dele ser isento, colocar os valores sobre a ideologia, coloca a ideologia sobre os valores. Porque fica completamente contraditório, Barroso, me desculpe, com a devida vênia, né, como diz o pessoal do, do Supremo Tribunal Federal, fica completamente contraditórios os seus discursos quando a Lava Jato estava descendo o cacete no Lula e no PT contra a corrupção, e de repente há um escândalo, há um relatório que há uma confissão da juíza de que ela se comunicou com procuradores, o que ela não pode fazer, né? Ou pelo menos em teoria não pode, e essa fundação só não foi aberta porque o Alexandre de Moraes interviu e bloqueou esse dinheiro, e você disse que não é o suficiente para afastar porque houve uma tentativa. Então a gente pode soltar os patriotários lá da Papuda, da Colmeia, essa gente que foi condenada por tentativa de golpe de Estado. Se não foi consumado, não é crime. Porque a sua teoria é basicamente essa, a sua argumentação é basicamente essa. Argumentação horrível, ruim demais. Porque se tivesse uma argumentação plausível, a gente mesmo discordando fala, pô, eu discordo, mas é uma argumentação, né? É uma possibilidade. Mas tentativa
tentativa de roubo não é crime? Se eu chegar e quebrar uma casa para roubar e de repente a polícia me pegar, eu não sou criminoso? Porque eu não roubei a casa, eu só tentei roubar? Não entendi essa argumentação, Barroso. Então, por essa argumentação, pode dar os habeas corpus aí, soltar todos os patriotários que foram presos aí do crime da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Pode soltar todo mundo, porque tentativa não é crime, segundo a sua argumentação. O Apio foi afastado por muito menos. Por muito menos. E vocês mantiveram o afastamento do cara. Então, uma coisa tão grave, com desvio de bilhões, com gestão temerária, suposto desvio de bilhões, né? Não aconteceu porque foi interrompido, mas gestão temerária, sem um esclarecimento, sem uma planilha, sem algo muito definido para onde que foi o dinheiro dos depósitos judiciários, das multas aplicadas. Essa é a distribuição de dividendos de um valor absurdo para acionistas minoritários. Absurdo. Não me lembro disso na história. Absurdo. Feito por uma primeira instância. Não passa por um colegiado de correição. Não passa por uma segunda instância. Nem nada. Isso é muito dinheiro. Aí, na hora que é dos seus, ou seja, da sua classe jurídica, você protege, já é a segunda, né? Porque eu acho que nos votos para votar o Moro como suspeito, você também votou contra. Ou seja, é um corporativista, luta contra a corrupção, mas desde que não atinja os meus, a minha classe. É assim, Barroso? Eu gostaria de saber. Eu sou um contribuinte, sou um cidadão brasileiro, eu gostaria de saber. Como que você não vai afastar essas pessoas? Elas já interferiram, segundo o relatório do Salomão, eles já interferiram nas investigações, já desobedeceram ordens do Supremo. Só o fato deles desobedecerem ordens do Supremo já deveria ser o suficiente para afastá-los e abrir uma investigação contra eles. Porque o Supremo é a instância superior. Eles têm que acatar e acabou. Existe uma hierarquia. Você não é a casa da mãe Joana que cada um faz o seu, né? Faz do seu jeito. Existe uma hierarquia. Você pode concordar, pode não discordar. Se discordar, você pode mandar um ofício para o Supremo Tribunal Federal, pedindo esclarecimentos e tudo, mas não desobedecer. Então, eles já tinham desobedecido segundo o relatório. Sempre aqui, na minha opinião, baseado no relatório. Baseado nesse relatório do Salomão. E eles têm que ser afastados. Porque se aconteceu o mesmo que aconteceu no relatório, e no relatório diz que até a admissão dela ter tido conversas com os procuradores, coisa que ela não pode fazer, eles têm que se afastar. Porque você tem que ter liberdade para investigar. Tem que ter liberdade para investigar. Então, Barroso, que bola fora, viu? Que bola fora. Mas é aquela coisa, né? Por isso que eu não tenho ídolos. Eu não tinha ídolos nem de criança. Porque, como diz, tem um ditado que diz que seus heróis, você só tem heróis porque você não viveu o suficiente para vê-los se transformar em vilão. Não acredito que você seja um vilão, mas está me parecendo um grandíssimo corporativista, cara. Um grandíssimo corporativista. É isso, galera.